Olá, tudo bem? Meu nome é Thaís, eu sou professora de Língua Estrangeira Moderna, trabalho para a Secretaria de Educação do Distrito Federal já há 2 décadas e em 2021 eu decidi fazer parte da certificação Educador Maker, promovida pela Casa Thomas Jefferson, em Brasília. Toda a formação foi online, não queria, durante a pandemia, ficar sem me desenvolver profissionalmente e aprender novas habilidades e competências para poder compartilhar com os meus alunos em sala de aula, ainda que por meio do ensino remoto. Então, por isso, cheguei até essa certificação. No decorrer da certificação, eu fui descobrindo o que é a pedagogia maker, o empoderamento maker e outras habilidades e competências que fazem parte desse universo maker. Antes de eu chegar à certificação, eu já trabalhava com tecnologias digitais, eu já desenvolvia projetos e cheguei a pesquisar projetos que os meus alunos desenvolveram a nível de pós-graduação na universidade. Após terminar a pós-graduação, eu decidi participar de mais eventos que envolvesse a inovação tecnológica, digital e a criatividade, que eu acredito que é uma necessidade não só curricular, mas da vida. Nós vivemos um momento de muita informação e precisamos saber mais e filtrar as informações. Muitas vezes temos que ser autodidatas e descobrir sozinhos as coisas que queremos, que nos despertam curiosidade, porque muitas vezes não há manual para isso. Essa experiência eu já tinha antes, de desenvolver projetos usando tecnologias de comunicação digitais com os meus alunos. Então, cada aplicativo, cada vídeo que eles faziam era uma novidade para todos nós. E nós tínhamos que descobrir juntos como funcionava. Porque muitas vezes nós achávamos tutorial explicando como usar, como desenvolver. Sempre foi desafiador atuar nessa área para mim. Quando eu comecei a certificação MEI, eu gostei muito do que foi construído para que nos encontros online nós estivéssemos todos já com alguns aplicativos, alguns documentos já lidos, já abertos, já manuseados, para a gente poder aproveitar melhor o desenvolvimento das atividades. É por isso que nessa parte do vídeo eu vou apresentar para vocês o que eu aprendi em cada etapa, como foi para mim. Ao final dessa etapa que nós chamamos de repertório, eu volto a falar com vocês todo esse repertório significou para mim. Eu espero que, ao narrar a minha experiência com a certificação, você também seja despertado, tenha interesse pela pedagogia maker e trabalhe para empoderar com a metodologia maker também, que é mais uma ferramenta, não é a melhor de todas, não é a única, é mais uma ferramenta disponível para poder tornar as aulas mais acessíveis para a realidade do aluno e também para o que ele pretende desenvolver para a vida dele. Então, seja bem-vindo ao vídeo e vou começar a narração. Esse é o meu manual de sobrevivência que eu elaborei durante a minha jornada rumo à certificação de Educador Maker 2021, promovida pela Casa Thomas Jefferson em Brasília. Eu sou a Thaís Lobo Junqueira e vou relatar para vocês como foi a minha jornada. Vamos começar pelo repertório que nós fizemos e descobrimos e experimentamos. A primeira questão são as coisas que já fazia e que sabia que eram maker. No meu caso, a tecnologia digital é parte da minha prática social e pedagógica,
Por meio dela, alcei voo para outros países como bolsista e como voluntária, a fim de aprender a inovar de forma colaborativa e responsável comigo, com o outro e com o planeta. O Centro Gravitacional da Educação Maker. Há um QR Code no canto direito superior da página. É só abrir o seu leitor de QR Code que vai te conduzir para a página sobre a qual nós estamos falando, ok? Então, no Project Zero, as constelações compõem o ethos da educação maker. Ao utilizar a tecnologia de comunicação digital em minha prática social e pedagógica desde 2010, eu aprendi sobre a constelação de comunidade, sobre a constelação de ambiente, o que foi desafiador. Em relação à comunidade, eu passei a valorizar características como a colaboração, como o aprendizado horizontal, como a combinação de diversas habilidades e competências alinhadas a uma disposição para o compartilhamento de ideias, de processos e de soluções. Em relação ao ambiente, eu passei a valorizar características como espaços abertos e ricos em recursos educacionais, em mídia e em ferramentas, abertos, acessíveis e gratuitos. Nosso microcosmo. A pergunta que foi proposta para nós nessa atividade foi: como você entende esse micromundo representado nas duas imagens? Eu selecionei duas imagens de colegas que dizem o seguinte: na primeira, independente das mudanças que a pandemia provocará no mundo, é importante focarmos no agora, mesmo que isso pareça ser impossível, até porque especialistas em saúde mental recomendam que viver o futuro antecipadamente pode causar transtornos como ansiedade. Portanto, cabe às pessoas viverem um dia após o outro com responsabilidade, cuidado, segurança e, acima de tudo, tentando revisitar suas prioridades e entender o que podem mudar no hoje para que consigam colher frutos no amanhã de forma saudável, é claro. A outra imagem, o texto diz o seguinte: espero, no contexto pós-pandêmico, encontrar emergências nos espaços e na cidade, explorar lugares e absorver mais ainda o quanto é importante a interação presencial. A minha resposta em relação às duas imagens é: eu percebi nas imagens que é necessário tocar as pessoas fisicamente, não apenas intelectualmente, para acolhê-las na sua integridade como seres humanos. A conexão com o humano do outro é o que me move para novas direções. Então, os participantes dessa certificação, assim como eu, responderam a seguinte pergunta usando o aplicativo Mentimeter: o que motiva as nossas conexões? Das respostas surgiu uma nuvem de palavras, e as palavras que mais se destacaram foram saudade, amor, empatia, criatividade, sonhos, alegria, ansiedade, paixão, compartilhar, superação, conhecimento, entre outras. Outra questão que foi proposta para nós durante a jornada foi coisas que já fazia, mas que só descobriu durante o 100 que eram maker. Montando acampamento foi uma atividade em que assistimos ao filme, ao trailer do filme O Menino que Descobriu o Vento. A capacidade de olhar de perto pela lente do empoderamento maker. Uma sensibilidade aguçada para o design por trás de objetos e sistemas, juntamente com inclinação e desejo de mexer com e alterar os objetos e sistemas ao seu redor, aliado a uma crescente capacidade de fazer. Agency by Design.
Com base na definição de empoderamento maker por meio de uma comunidade, num espaço determinado e a partir de uma aprendizagem específica, eu pude apreciar o design, o protagonismo e a colaboração construídas no filme O Menino que Descobriu o Vento. Ela se tornou uma referência do protagonismo juvenil entre meus alunos que eu já usava nos projetos educacionais que desenvolvi sem saber exatamente do que se tratava. Explorando o desconhecido. Assista ao vídeo Olhar de Perto que eu elaborei com base no que significa a competência olhar de perto. O QR Code está no canto superior à direita da página. A multidisciplinaridade dos desafios do mundo real requer desenvolver habilidades necessárias para que alunos colaborem, para que tenham empatia, para que construam, para que inventem e para que compartilhem ideias e produtos significativos para a comunidade local e global. Por isso, eu considero olhar bem de perto as partes de objetos ou de sistemas, bem como seus propósitos, suas complexidades, uma capacidade maker necessária em atividades que garantam a promoção dessas habilidades. Outra questão que nos foi feita durante a jornada foi coisa nova que você aprendeu na 100, que já usou em sua prática e que fez aquela diferença. Para mim, foi o baralho da inteligência maker. O objetivo central é sempre de colocar o aluno em uma posição de vantagem, aquele que se desenvolve por ser mais autônomo, responsável, proativo e colaborativo. São 5 etapas básicas: ativação, olhar de perto, explorar a complexidade, achar oportunidades e registro e compartilhamento. Ativação, formas de encantar e de motivar os alunos e de dar propósito para a nossa atividade. Experiências reais ou virtuais, brincadeira, caça ao tesouro, mostra interativa, contação de histórias, storytelling, dinâmicas, jogos, entrevista. Olhar de perto, tirar as próprias conclusões, familiarizando-se e criando um contato inicial. Um objeto, um problema, um desafio, uma história, um sistema, uma pergunta norteadora, uma persona. Explorar a complexidade, explorar as possibilidades a partir da experimentação e da imaginação. Explorar um objeto, analisar histórias e relatos, mapear pontos polêmicos, explorar de diferentes perspectivas, explorar a intencionalidade, imaginar novos cenários, explorar além do óbvio, explorar um sistema. Encontrar oportunidades, encontrar formas de modificar, de iterar, de criar e de transformar a partir das possibilidades exploradas. E se pudéssemos adaptar para a nossa realidade? E se pudéssemos fazer mais inovador? E se pudéssemos fazer mais ético? E se pudéssemos trazer mais engajamento? E se pudéssemos fazer mais eficiente? E se pudéssemos fazer mais acessível? Registro e compartilhamento, formas de tornar o aprendizado visível. Fazer um pitch de elevador, caminhada de ideias, criar uma exposição, criar um tutorial, escrever um texto, gravar um vídeo, fazer uma animação, compartilhar nas redes sociais com uma hashtag única, ensinar o que aprendeu para outras pessoas. Eu sigo as sugestões do baralho para o engajamento, sobre o engajamento e sobre a socialização do aprendizado dos alunos no planejamento das aulas. Eu chamo a atenção para 2 etapas. A etapa de ativação, que é onde devemos encantar nossos alunos, além de motivá-los e dar propósito para a nossa atividade. Não precisa levar muito tempo, mas deve ter aquele efeito uau. A etapa de registro e de compartilhamento, na qual eu aprendi como tornar o aprendizado visível, observando a audiência que o tipo de atividade que vou desenvolver requer e as formas de multiplicar o conteúdo produzido. Outra questão que nos foi proposta durante a jornada: como foi nossa jornada até aqui? O que usamos para sobreviver? Nós participamos de 3 encontros síncronos. O tema do primeiro foi a sua bentoarte, ocorreu em 6 de maio. Foi o aprendizado centrado no fazer, encontro síncrono 1. A multidisciplinaridade dos desafios do mundo real requer desenvolver habilidades necessárias para que alunos colaborem,
para que tenham empatia, para que construam, para que inventem e para que compartilhem ideias e produtos significativos para a comunidade local e global. Por isso, eu considero olhar de perto as partes de objetos ou de sistemas, bem como seus propósitos e suas complexidades, uma capacidade maker necessária em atividades que garantam a promoção dessas habilidades. O centro gravitacional da educação maker. Ao trabalhar com a rotina de pensamento, partes, propósitos, complexidades, eu aprendi sobre a constelação de processo de aprendizagem, que foi bastante desafiador, mas mantive uma atitude positiva, aprendi com as falhas e me estimulei em face à dificuldade. Eu aprendi sobre a curiosidade experiencial, sobre a prototipação rápida, sobre propor projetos de natureza interdisciplinar para a resolução de desafios e sobre a flexibilidade. Por isso, eu passei a valorizar características como, por exemplo, a motivação intrínseca, a experimentação, a prototipagem rápida e a abordagem multidisciplinar para achar solução para problemas e para desafios. No segundo encontro síncrono 2, o tema foi Criando Protótipos. Ocorreu em 12 de maio. Após familiarizar-me com a capacidade maker, olhar de perto, eu comecei a explorar as possibilidades a partir da experimentação e da imaginação. Eu aprendi a olhar atentamente para as pessoas em contextos distintos e a imaginar novas possibilidades para solucionar problemas um tanto reais durante a experiência de construção coletiva e virtual a fim de transformar a realidade. Eu aprendi mais um pouco sobre a constelação de processos de aprendizagem, o que foi bastante desafiador, sobre a prototipação rápida, sobre propor projetos de natureza interdisciplinar para a resolução de desafios e sobre a flexibilidade. Por isso, eu passei a valorizar características como, por exemplo, a motivação intrínseca, a experimentação, a prototipagem rápida e a abordagem multidisciplinar para achar solução para problemas e para desafios. No encontro síncrono 3, o tema foi o novo eu e ocorreu em 20 de maio. Eu aprendi a olhar para mim mesmo e para minhas comunidades e a focar no sonho de participar da co-construção de um mundo melhor à minha volta. Eu percebi que o design dos sistemas que compõem o mundo pode ser maleável se eu tiver a sensibilidade para encontrar e para entender as oportunidades que se abrem para mim. Eu posso juntar-me a outras pessoas com os mesmos interesses que eu para encontrar formas de modificar, de iterar, de criar e de transformar a nossa realidade local e social. Eu aprendi mais um pouco sobre a constelação de processo de aprendizagem, que foi bastante desafiador, sobre propor projetos de natureza interdisciplinar para a resolução de desafios e sobre a flexibilidade. Por isso, eu passei a valorizar características como, por exemplo, a motivação intrínseca e a abordagem multidisciplinar para achar solução para problemas e para desafios educacionais. Então, como foi ouvir o meu relato? Para mim, participar da certificação Maker me permitiu reorganizar as teorias que eu já tinha estudado, que eu já tinha aplicado com os meus alunos, e me motivou a compartilhar com vocês o que eu aprendi. Então, termos como constelação de aprendizagem, onde, diante das dificuldades, você procura se superar, você procura melhorar, você procura aprender com o erro. Não é errado errar, não é ruim errar. Faz parte do processo de aprendizagem. Não conseguir na primeira vez, mas ter uma segunda tentativa, uma terceira, uma quarta. E com a constelação de comunidade, eu posso, isso foi feito durante os encontros online, eu posso compartilhar minhas dúvidas com outras pessoas. Eu não aprendo sozinha, eu aprendo com outras pessoas através de trocas, formando grupos, trocando materiais e compartilhando as alegrias, as tristezas e as decepções. E com a constelação de ambiente, que é o meu sonho, né? Ter um espaço
com recursos gratuitos, abertos, acessíveis, usando tecnologias, mídias, materiais diversos que possam fazer com que o aluno desenvolva toda a sua aprendizagem de maneira exploratória, ambientes atrativos para ele, e que facilite o exercício da criatividade. Esse é o sonho, e eu sou professora da rede pública. Eu sonho com um espaço como esse, para trabalhar com o aluno. Enquanto esse espaço não chega, eu vou trabalhando a constelação de aprendizagem e a constelação de comunidade. E com o que nós temos, nós vamos nos preocupando também em melhorar o nosso ambiente de trabalho, nosso ambiente de estudo, e aproveitar os espaços da escola que precisam ser reformados, fazendo o que é necessário para que esse seja um espaço de aprendizagem, de socialização e compartilhamento do que foi aprendido, e um ambiente em que haja trocas e o aluno não se sinta preso às quatro paredes de uma sala de aula, mas ele se sinta à vontade e livre para expressar o que realmente ele quer. Então, nesse sentido, a certificação Maker me deu um nome a algo que eu já ansiava, que é essas três constelações de aprendizagem, de comunidade e de ambiente. O baralho de inteligência Maker também foi um material muito interessante para mim, porque ele pega as etapas do processo de empoderamento Maker e ele dá sugestões como você pode proceder para desenvolver o que está sendo proposto em cada etapa. Então, por meio dessas sugestões, eu me identifiquei, algumas eu já tinha usado antes da certificação, e outras eu aprendi durante a certificação. Com certeza é um recurso que eu vou levar para mim. E também tem um filme, O Menino que Descobriu o Vento. Trata-se de uma comunidade local muito pobre, não é brasileira, é de um país pobre. E, no entanto, mesmo assim, com os recursos que tinha, o aluno, com o que ele aprendeu na escola, foi possível desenvolver uma tecnologia que produzisse vento. E esse vento era necessário até para o desenvolvimento da comunidade local, né? O desenvolvimento econômico. Por isso que nós vemos a comunidade aplaudindo o feito do aluno. E os materiais estão aí, estão disponíveis, basta ter curiosidade, basta ter paciência, basta ter motivação, e para isso é necessário nós estarmos linkados com a nossa comunidade, com a nossa sociedade, atentos. Qual o problema que há neles para resolver? Porque fica mais fácil arrumar pessoas para nos ajudar. E trabalhar com outras pessoas pode ser muito prazeroso. E na certificação Maker, nós temos momentos de estudo individual, compartilhamento e socialização do aprendizado em pequenos grupos, o que nós aprendemos, e depois voltamos todos e socializamos os principais feitos de cada equipe que foi formada, porque no momento que nós nos encontramos como uma constelação de comunidade, nós somos uma equipe, temos um objetivo comum e nos ajudamos a alcançar aquele objetivo, apesar de não fazermos o mesmo projeto, cada um tem o seu projeto. Saber diferenciar grupo de equipe também foi muito importante para mim durante a certificação. A segunda parte da certificação Maker é o meu plano de ação. O meu plano de ação, ele trata de uma oficina que eu dei para professores da rede pública do Distrito Federal, em 2020, e que agora eu revisitei todos os conceitos, todas as teorias, toda a proposta pedagógica, procurando inserir elementos da pedagogia Maker nessa oficina, utilizando as etapas da pedagogia Maker e também quais foram os recursos tecnológicos que eu utilizei para
elaborar esse planejamento dessa oficina. É uma oficina para utilizar o Google Jamboard, mas eu não usei só o aplicativo Google Jamboard, eu usei outros aplicativos para que essa oficina acontecesse. São 3 dias, né? Então eu organizei cada dia o que vai ser feito, a proposta, como nós vamos começar, como nós vamos terminar, como nós vamos desenvolver, o que vai ser feito para casa. É isso agora que eu vou compartilhar com você. Então, muito obrigada por participar da minha jornada rumo à certificação Maker. E agora que eu sou educadora Maker, eu quero compartilhar com você não só o planejamento dessa oficina que eu elaborei, mas também o planejamento dos meus pares que participaram comigo da certificação Maker. Então, ao final, você vai ter acesso ao nosso mural e ali você vai poder ver outros trabalhos que foram desenvolvidos pelos meus pares, propostas de aulas, de oficinas, de recursos para utilizar com os alunos, fazendo uso da pedagogia Maker. Então, eu espero que você faça bom uso, compartilhe para o mundo, porque um Maker também compartilha o que aprende. Isso é muito importante. Eu apresento o meu plano de ação. Ele é uma resposta à questão que foi apresentada na certificação. Como podemos ajudar a outros a sobreviver também? A minha proposta foi fazer uma ressignificação total. E eu convido você a facilitar um workshop. Para acessar o meu planejamento, é só ler o QR Code que aparece no canto superior à direita da página. Uma forma de implementar de forma ativa as capacidades e habilidades exploradas em minha trajetória na certificação 2021 para Educador Maker no meu contexto é ressignificar a minha maneira de aprender e de ensinar por meio de uma oficina de 3 dias sobre o Google Jamboard que já ministrei para professores da rede pública de ensino do Distrito Federal. Eu usei o modelo de Canva para desenhar a estrutura do meu plano de ação, observando a audiência que o tipo de atividade que vou desenvolver requer, e escolhi o Mentimeter e 3 ferramentas do Google Workspace para viabilizar a ação e o compartilhamento do meu plano e para tornar o aprendizado visível. Apresentações, documentos e Jamboard. Apresentações Google. Crie documentos elegantes. O Apresentações Google destaca gratuitamente suas ideias com uma variedade de temas, centenas de fontes, vídeo integrado, animações e vários outros recursos. Acesse, crie e edite suas apresentações no smartphone, no tablet ou no computador, em qualquer lugar. Você pode abrir, editar e salvar arquivos do Microsoft PowerPoint com o aplicativo ou com a extensão para o navegador Chrome, bem como usar o histórico de revisões para ver versões mais antigas da mesma apresentação, classificadas por data e com o nome de quem fez a alteração. Documentos Google. Crie documentos impactantes. O Documentos Google dá vida aos seus documentos com ferramentas de edição e estilo para facilitar a formatação de textos e parágrafos no smartphone, no tablet ou no computador em qualquer lugar, mesmo sem uma conexão. Você pode abrir, editar e salvar arquivos do Microsoft Word com o aplicativo ou com a extensão para o navegador Chrome, bem como usar o histórico de revisões para ver versões mais antigas do mesmo documento, classificadas por data e com o nome de quem fez a alteração. Google Jamboard. Devido à aprendizagem no Jamboard. O Jamboard é um quadro branco interativo desenvolvido pelo Google, como parte da família Google Workspace. Ele tem um monitor touchscreen
4K de 55 polegadas e tem compatibilidade para colaboração online por meio de suporte multiplataforma. Incentive os alunos a aprender a colaborar e a participar ativamente de novas maneiras com o aplicativo Jamboard para dispositivos móveis ou com um quadro branco de 55 polegadas com tecnologia de nuvem. Mentimeter. Compartilhe sua voz no Mentimeter. O Mentimeter é uma plataforma interativa e gamificada que permite criar interações em tempo real, podendo estar visível a todos por meio de enquetes, de nuvem de palavras ou de coleta de dados ou de opiniões. Utilize gratuitamente outros recursos e funcionalidades do aplicativo Mentimeter e interaja com seu público em tempo real, tais como quiz, suporte a perguntas e respostas, compartilhamento de versões PDF das apresentações, importação de arquivos do Microsoft PowerPoint e do Google Documentos. E para fecharmos com chave de ouro, nessa proposta de uma ressignificação radical, o meu convite é que você conheça outros manuais de sobrevivências elaborados pelos meus pares que participaram da certificação de Educador Maker de 2021 na Casa Thomas Jefferson. É só você ler o QR Code que aparece nessa página e buscar qual atividade, qual recurso, qual o plano de trabalho que foi oferecido para você poder utilizar na sua sala de aula. Muito obrigada por estar comigo até aqui e sucesso nas suas aulas.